E se eu te dissesse que a maior barreira entre você e o que Deus quer fazer na sua vida não é o diabo, não são as pessoas e muito menos o dinheiro, mas apenas uma palavra: depois. No vídeo de hoje eu quero fazer essa reflexão com você, então se prepara e vamos embora. Fala pessoal, eu sou Isaac e uma verdade indiscutível é que Deus toma a iniciativa em nossas vidas. Mas uma outra verdade que às vezes esquecemos é que nós somos chamados a responder essa iniciativa de Deus. E eu quero te dar alguns exemplos bíblicos em cima disso. O primeiro exemplo bíblico é Noé e a arca. Deus fala para Noé construir a arca e Noé prontamente obedece a Deus e com as próprias mãos ele constrói a arca que salvará a família dele. O segundo exemplo bíblico é Abraão. Deus fala para Abraão que Abraão terá uma linhagem que será a linhagem, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Mas para que isso acontecesse sobre a vida de Abraão, Abraão teve que sair da sua terra natal. E com as próprias pernas ele saiu da sua terra e confiou em Deus para que Deus o guiasse aonde ele tivesse que ir. O terceiro exemplo bíblico é Jesus, quando chama Pedro a andar sobre as águas. E Pedro dá um passo de fé e sai do barco e anda sobre as águas. Então, vemos aqui um padrão. Vemos que Deus responde ao que chamamos de reação. Quando você reage, é aí que as coisas começam a acontecer na sua vida. E isso é uma verdade tão grande que lá em Tiago 2,17 tem um versículo muito conhecido, onde fala que a fé sem obras é morta. E infelizmente, muitas das vezes nós enchemos o peito para falar que acreditamos em Deus, mas nunca estamos dispostos a dar um passo de obediência. E a pergunta que deve ser feita é: quantos sonhos de Deus sobre a sua vida estão morrendo por causa do medo, preguiça, procrastinação e a desculpa que nós arranjamos diante de Deus? E quando vem essa pergunta, eu automaticamente me lembro do que o pastor Maris Moura costumava dizer, que é o seguinte: o túmulo é o lugar mais rico na terra, pois contém sonhos nunca realizados e potenciais nunca explorados. E uma outra frase que eu também cravei no meu coração é que o reino dos céus está em constante movimento. Deus nunca vai fazer o que Ele mandou você fazer, mas se você não fizer, Deus levanta outro no seu lugar para fazer. E um bom exemplo bíblico disso é o povo do deserto. O povo do deserto fechou seu coração para Deus e, como consequência, toda aquela geração morreu por causa da sua incredulidade. Mas logo depois veio uma nova geração, a geração dos filhos. E os filhos viveram as promessas que foram feitas aos pais. E sabe por quê? Porque a promessa precisava ser concretizada. E com isso, um dos nossos maiores inimigos na atualidade tem um nome. E o nome dele é procrastinação. Por causa da procrastinação, nós temos fechado nosso coração para Deus. Por causa da procrastinação, nós não temos vivido o que Deus tem sobre as nossas vidas. Mas, nesse vídeo, Deus está aqui para falar sobre a minha e a sua vida, que chegou a hora de acordarmos e nos posicionarmos para viver o que Deus tem sobre as nossas vidas. Só assim conseguiremos vencer a procrastinação. E a pergunta final que deve ser feita é: qual atitude Deus tem esperado de você? Largar pecado? Pedir perdão? Começar um ministério? Devemos nos lembrar que Deus é um Deus misericordioso, mas a misericórdia de Deus tem um limite. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, comente e compartilhe. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e falou!